Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um problema que atinge milhões de brasileiros todos os anos: os desastres e as calamidades naturais. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, é o relator de uma comissão que trata deste assunto. O parlamentar é o nosso convidado e conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar. Quer dizer, eu disse aqui no começo do programa que o senhor é o relator de uma comissão especial que trata deste assunto. Vou até ler o nome oficial dele, é a Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais. Quais são as ações que os senhores pretendem adotar? Bem, primeiro, Marcelo, agradecer a oportunidade de falar desse tema tão relevante para o país, né? É um tema que a gente tem debatido fortemente aqui na casa. A comissão foi criada devido à necessidade de trabalhar essa pauta muito mais agressiva, forte, porque nós tivemos uma infinidade de desastres nos últimos anos e especialmente nesse ano nós tivemos vários estados tendo calamidade pública e o governo precisa através de suas medidas provisórias, fazer a pronta resposta, mas essa casa precisa trabalhar a prevenção. Então, essa comissão ela foi criada com o interesse de trabalhar um texto final, onde a gente trabalhe não só a pronta resposta, quando um desastre acontece e chega o poder público atendendo as famílias que estão desabrigadas, desalojadas, mas também um trabalho de prevenção, e o nosso relatório vai ser focado nisso, em trabalhar recursos financeiros e orçamentários para a prevenção de desastres. Bom, houve encontro dos deputados dessa comissão especial com interlocutores do governo e foi apresentado um plano com 38 contratos de prevenção a esses desastres e essas calamidades naturais. O senhor ficou satisfeito com esse balanço apresentado? Bem, nós tivemos uma audiência pública, né, onde a gente teve o Ministério do Desenvolvimento Social e também o Ministério das Cidades, que apresentaram tudo aquilo que eles estão fazendo, principalmente com relação à pronta resposta, que é após o desastre acontecer. Mas o Ministério das Cidades também trouxe os 38 contratos que foram feitos pelo atual governo, porque no governo anterior a gente não teve contratos de prevenção de desastre, mas ainda está muito aquém daquilo que é necessário para essa pauta. 38 contratos para um país tão grande, onde está sofrendo com desastre, diversos estados sofrendo. Nós vimos o Rio Grande do Sul, nós vimos São Paulo, nós vimos Santa Catarina, o Rio de Janeiro e o meu estado, o estado do Espírito Santo, né? Então, essas ações de prevenção precisam avançar mais e por isso que eu tenho falado que nós precisamos destinar mais recursos para a prevenção de desastres, principalmente no Ministério das Cidades. O PAC em Costas é já um passo que o governo está dando para esses recursos, mas nós precisamos avançar um pouco mais. Bom, o senhor tem dito que o governo tem alocado algum recurso com relação à posterioridade dos acontecimentos, mas a prevenção ainda deixa um pouco a desejar. Explica para a gente qual seria esse panorama na visão do senhor. O orçamento público, quando vem para essa casa, ele vem com volume de recursos quase sempre somente para a pronta resposta. O que é isso? É recurso para aplicar quando acontece o desastre. Para atendimento à população, atendimento ao município, para limpeza urbana, para reconstrução de pontes, reconstrução daquilo que a chuva levou. E esses recursos quase sempre vêm com meio bilhão de recursos. Mas a gente aplica anualmente mais de 2 bilhões. O que acontece? O governo fica ao tempo todo mandando medidas provisórias. Sempre que acontece um desastre, coloca uma medida provisória aqui na casa. E o que a gente tem falado é o seguinte, que precisa dar pronta resposta, é necessário no momento de desastre. Mas o governo precisa investir também na prevenção. E no orçamento, na peça orçamentária, não tem recurso para prevenção. Você veja, 38 contratos para um Brasil tão grande que tem questões não só de chuvas, mas questão de seca. Então precisa de investimento nas diversas áreas de prevenção e os recursos ainda são insuficientes. E eu acho que fica mais barato também investir na prevenção do que no socorro. Marcelo, você falou muito bem, né? Quando você faz um investimento de prevenção, além de você
salvar vidas, porque a pessoa que mora no encosto, numa área de EPP, ela está em risco. Então, quando você faz investimento em prevenção, eu fiz uma emenda ao projeto Minha Casa Minha Vida, colocando como as pessoas que moram em áreas de EPP, em áreas de risco, sejam as primeiras a receberem casa do Minha Casa Minha Vida, mas nós precisamos de construir mais, nós precisamos avançar mais, nós precisamos tirar as pessoas das áreas de risco. O país foi construído em muitas cidades à beira de córregos, à beira de rios, em áreas que realmente sofrem com alagamento, ou as pessoas construírem locais que são locais inclinados, onde tem, no período de chuvas, um risco muito grande para essas famílias. Então, nós precisamos avançar um pouquinho mais na retirada dessas famílias e também nas obras de prevenção. Eu sempre falo, Marcelo, o seguinte: a pessoa que mora numa área de risco, ela não queria morar na área de risco, ela foi levada a morar na área de risco porque ela não teve condição de morar numa área que não tivesse risco. Então, o governo precisa chegar e atender essas pessoas, porque são pessoas, muito delas, muito pobres e que precisam de apoio nosso. O senhor está falando das áreas de risco, eu acho que toda vez que a gente pensa nisso, vem sempre à mente aquela discussão. O que seria mais adequado? Tornar mais apropriadas ou mais adequadas essas regiões onde essas pessoas já estão, criando infraestrutura, ou simplesmente abandonar essas regiões e procurar locais menos íngremes, com menos risco de alagamento? O que o senhor acha que é caso a caso? Como é que funciona? Eu trabalho tanto na frente parlamentar, que discute a prevenção de desastres, como também nessa comissão, que seja feito os estudos. O que é esse estudo? É o plano de redução de risco. No plano, você vai identificar o que tem um custo menor. É retirar aquela família da área de risco, ou fazer um muro de contenção, ou fazer uma obra de infraestrutura para dar segurança para aquela família. Então, é caso a caso. Cada situação precisa ser estudada para ver o menor custo. Quase sempre o menor custo é retirar a pessoa da área de risco. Então, assim, os governos têm que trabalhar, as construções foram feitas em muitos lugares, em muitos locais, à margem de rio, à margem de córrego, isso traz um transtorno muito grande. Como também o poder público às vezes não fiscaliza. Então, um PDM às vezes desatualizado, uma fiscalização que o município não consegue fazer, faz com que as pessoas vá morar numa área de risco, e aí no período de forte chuva a gente tem casos como aconteceu no Espírito Santo, como aconteceu em São Sebastião de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e está acontecendo por todo o Brasil. Deputado, lá na comissão também teve uma discussão a respeito da informação, quer dizer, alguns prefeitos parecem não saber exatamente como lidar com essas questões de buscar recurso antes de prevenção ou mesmo após o acontecido. Falta aí talvez uma campanha, uma divulgação de como acessar esses recursos para as prefeituras? Eu até pedi que os ministérios pudessem fazer capacitações nos estados para orientar os técnicos que fazem esse diálogo direto com o Ministério, com os estados, mas é importante destacar que os municípios, eu sou municipalista, muitos municípios pequenos não têm profissionais técnicos para fazer um plano de trabalho, para organizar esse pedido ao governo federal. Nós avançamos muito nesse último ano, o governo federal, através do Ministério da Integração, o ministro Valdez e toda a equipe da Defesa Civil Nacional avançou muito nessa pauta de orientação, de capacitação, de projetos e cases de sucesso que tem em cidades e que é demonstrado pelo site do Ministério da Integração. Então avançou muito, mas a gente precisa avançar ainda na capacitação desses servidores e principalmente da Defesa Civil lá do município, que quase sempre é um cargo comissionado. Nós estamos trabalhando também na comissão a possibilidade, no relatório final, de que tenha a oportunidade para esse servidor ter uma carreira, ele passar a ser realmente uma carreira de Estado, para que ele possa fazer o concurso e ficar lá e fazer todo o trabalho e não ser tirado toda vez que mude um prefeito. Deputado, o Brasil tem sofrido muito com essa questão que a gente está discutindo aqui. Inclusive, recentemente o seu estado passou por um problema muito grave em relação a isso. Então, desejo que o senhor tenha muita sorte nesse trabalho aí e consiga produzir resultados grandiosos aí para todos os brasileiros. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Marcelo. Acho que a gente já está colhendo frutos. Nós aprovamos aqui na casa, no ano passado, 3 fontes de recursos para o Fundo de Calamidade Pública, projeto de minha autoria, nós estamos comemorando, o ministro também está comemorando. Eu acho que já é um avanço, estamos avançando cada vez mais nessa pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Eu conversei com o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sobre prevenção das calamidades públicas. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta na página da Câmara dos Deputados na internet ou no nosso canal no YouTube. Acesse também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.